Que privilégio poder compartilhar com você a preciosíssima Palavra de Deus para tratar de um dos assuntos mais empolgantes da Bíblia, a soberana graça de Deus. E vamos basear esta mensagem em Gênesis 32, 22 a 26. Vamos ouvir a leitura deste texto. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó é uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. É o nome que mais aparece na Bíblia de todas as personalidades registradas nas Escrituras. Neto de Abraão, filho de Isaque, pai das 12 tribos de Israel. Jacó foi escolhido por Deus antes mesmo dele nascer. É uma eleição incondicional. A Bíblia diz que Deus o amou, não por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. A palavra Jacó significa suplantador, enganador. Aquele que pode ser chamado de trapaceiro. E desta maneira o Jacó viveu até aos 77 anos, quando enganou seu pai, traiu seu irmão e precisou fugir de casa. Ele passou 20 anos em Padã Arã, onde constituiu família, adquiriu riquezas. E agora, aos 97 anos, ele retorna à sua terra. Mas ele tem um problema pendente. Seu irmão, Esaú, traído por ele, prometera matar Jacó. E então Jacó, ao retornar à sua terra, precisa encontrar-se com o irmão, que vem ao seu encontro, ou de encontro a ele, com 400 homens. E Jacó teve medo. Armou estratégia de colocar os rebanhos à frente, depois as suas famílias, porque ele tinha 2 mulheres, 2 concubinas, muitos filhos. E ficou para trás com a sua família, diríamos nós, preferida, porque ele amava Raquel e o seu filho José. E por fim ele ficou por último, para atravessar o val de Jaboque. E diz a Bíblia que naquela noite, aos 97 anos de idade, o Jacó, que era neto de crente, filho de crente, mas ainda não era crente. Ele se referia a Deus como Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, seu pai, mas não como seu Deus. Conhecendo as verdades preciosas e tendo promessas gloriosas, Jacó ainda não tinha tido uma experiência profunda, genuína e pessoal com Deus. Então, diz a Escritura que naquela noite, o anjo do Senhor, o próprio Deus, pré-encarnado, luta com Jacó naquele vale. Até ao romper da alva. E Jacó, medindo força com força, poder com poder, destreza com destreza, não querendo ceder, ou seja, não querendo mudar a sua vida, a sua conduta. Então, no romper da alva, vendo o anjo do Senhor, que não podia com ele, por causa da sua resistência, tocou-lhe na articulação da coxa, e ele ficou manco. E agora, quando o Senhor deseja ir, Jacó se agarra ao Senhor,
ao anjo do Senhor e diz: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Então, o Senhor pergunta para ele: qual é o teu nome? Há 20 anos ele tinha entrado no quarto do seu pai, e o seu pai lhe perguntou: quem é você? E ele respondeu: eu sou Esaú. Mentiu, enganou, trapaceou. É claro que o Senhor não precisava dessa informação. A pergunta foi feita para tocar a consciência do Jacó. Qual é o teu nome? E Jacó agora responde: Jacó. Aquilo não foi apenas uma resposta, foi uma confissão. Ele está dizendo: eu sou um enganador. Essa foi a minha história até hoje, com 97 anos de idade. Então diz a Bíblia que o Senhor mudou o nome dele para Israel. E ali Jacó viu a Deus face a face, a sua alma, a sua vida foi salva. Ele sai deste val mancando, mas com a alma liberta, com a vida transformada. E o temor do irmão que vinha contra ele, e ele pensando que vinha para esmagá-lo e derrotá-lo, o que tem não é espada, não é briga, não é contenda, não é batalha, mas é abraço, é beijo, é reconciliação. Isso retrata para nós a soberana graça de Deus. Quem toma a iniciativa da luta não é Jacó, é o próprio Senhor. Porque tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus não desiste de Jacó, apesar da resistência de Jacó. E a Escritura nos informa ainda que, mediante a resistência de Jacó, o Senhor o fere, porque Deus está disposto a ir às últimas consequências para não perder Jacó, como Deus não abre mão da sua vida. Agora, Jacó tem consciência de que ele precisa. E diz a Escritura lá em Oséias, profeta Oséias, que essa luta de Jacó com o anjo do Senhor, depois que o Senhor toca na articulação da sua coxa, ele clama, ele pede, ele chora, clamando por misericórdia em lágrimas. Reconhece que não dá mais para continuar a vida que está levando. Precisa ser transformado, precisa ser perdoado, precisa ser restaurado. Mas o Senhor, que age valorosamente, soberanamente, como diz a Escritura, amou Jacó, escolheu Jacó, salvou Jacó, transformou Jacó aos 97 anos de idade. O Jacó viveu 147 anos. Portanto, aquele homem que era neto de crente, filho de crente, vai viver quase um século apenas como um crente nominal, um rótulo, mas só vai ser convertido de fato aos 97. Vivendo, portanto, mais 50 anos para servir ao Senhor. Eu quero dizer a você que assim como Deus amou Jacó, nunca desistiu de Jacó, lutou com Jacó, tocou no corpo de Jacó, transformou a vida de Jacó, instrumentalizou Jacó, abençoou a família dele, a descendência dele, porque diz a Bíblia que das 12 tribos é que a nação de Israel vai ser formada, e é da tribo de Judá que veio o Messias, o Salvador do mundo. Como a graça de Deus é maravilhosa e soberana. Eu quero dizer a você que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Que este Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo nos chama com o chamado eficaz. A todos quantos Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Alguns chamam lá na infância, outros chamam na juventude, outros chamam na maturidade, como chamou Jacó com 97 anos de idade. Mas ele chama, e a sua voz é poderosa.
O próprio Senhor Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Deus nos arrasta para Ele com cordas de amor. E Ele nos abraça com o seu perdão, com a sua salvação. Quem sabe hoje, você, ao ouvir sobre esta graça soberana de Deus, ainda tem resistido ao Senhor. Você tem ouvido tantas vezes. Talvez você tenha alguém na sua família que ora por você há tantos anos. Talvez você já tenha tido tantas oportunidades de render-se a Cristo, de reconhecê-lo como seu Salvador pessoal. Quem sabe você que já ouviu o Evangelho de tantas formas, de tantas maneiras, por tantas plataformas, ainda resiste ao Senhor. Deus pode ir às últimas consequências para não perder você para sempre. Então, se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da decisão, hoje é o dia da sua salvação. Venha Cristo, e Ele convida: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje mesmo você pode receber o maior de todos os presentes, gratuitamente, pela fé, o dom da vida eterna. Eu vou orar com você. Onde você está? Ore comigo. Deus, te louvamos pela história de Jacó, da sua salvação, pela graça soberana. Louvado seja o teu nome. Pedimos-te que agora tu apliques esta palavra ao coração de todos quantos nos assistem. Fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém.